E a pergunta do vídeo de hoje é possível correr sem usar a panturrilha? Acompanhe esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai ouvir coisas que você nunca ouviu e que vão te surpreender e mudar totalmente a forma como você corre. Bom, mas antes de responder essa pergunta, para você que não me conhece, está chegando no canal agora, eu sou o professor Luiz Roberto Gonzaga, sou professor de Educação Física, tenho mais de 30 anos de experiência na área de lesões, trabalho há muitos anos ajudando muitas pessoas a se livrar, a evitar e se livrar de uma série de lesões, simplesmente usando 3 ferramentas básicas, que são os alongamentos, o trabalho de fortalecimento muscular e de reequilíbrio músculo-articular. 3 ferramentas simples que com elas eu tenho ajudado muita gente a não só evitar lesões, a melhorar o seu desempenho, a se tratar realmente, se curar dessas lesões, de possíveis lesões do aparelho locomotor, simplesmente atuando num desses pontos, ou da flexibilidade, ou da melhoria de amplitude de movimento, ou melhorando seus níveis de força, ou simplesmente reequilibrando a sua articulação, evitando aí uma série de problemas de desgastes articulares, sem uso de medicamentos, sem uso de equipamentos, de eletroterapia, o que for. Mas simplesmente se reequilibrando o seu corpo, fortalecendo onde precisa, alongando aquela musculatura que está encurtada ali. Então é um trabalho que tem dado sucesso há muitos anos e que você acompanhar o meu canal, você vai ver pelos documentos, pelas intervenções, pelos comentários que as pessoas deixam, como que realmente isso funciona. Então acompanhe o vídeo até o final, que você vai se surpreender não só com a resposta a essa pergunta, mas como eu abordo o tema e como que realmente a função da panturrilha realmente na corrida. Você vai se surpreender no final, como é que você vai abrir a sua cabeça e vai fazer você correr muito melhor, não só correr, mas saltar, mas usar a sua panturrilha de uma forma muito mais eficiente e uma forma muito mais segura. Acompanhe o vídeo então até o final. Então vamos lá. De cara, para responder essa pergunta, eu vou mostrar essa foto. Calma, eu não estou de brincadeira, não é uma pegadinha. Eu estou mostrando essa foto aqui porque ela exemplifica bem. Se você entender como que funciona esse mecanismo, por que esse atleta consegue correr simplesmente usando essa prótese, como se a prótese funciona, você vai perceber, você vai ver que realmente tem muita similaridade com a real utilização da panturrilha, com a real função da panturrilha. Então vamos analisar esse movimento agora com o atleta em movimento. Como que essa prótese funciona? Como que ela consegue gerar movimento, como que ela consegue gerar o impulso, gerar energia para que ele possa correr, até muito melhor do que os atletas não amputados, aqueles que têm realmente a sua perna íntegra, como que ele consegue, inclusive, em algumas situações, ser até melhor, e suscitar aí alguns protestos, atletas que não querem competir com um atleta como esse, porque se sentem em desvantagem um atleta que tem essa prótese. Tanto é que alguns tênis, hoje em dia, a tecnologia de tênis estão utilizando exatamente essa tecnologia da fibra de carbono, que é o que compõe basicamente essa prótese e é o que dá ao atleta uma vantagem maior e a capacidade de correr sem ter a própria musculatura, sem ter o membro íntegro ali. Então vamos analisar. Como é que funciona essa prótese? Quando o atleta começa a correr, que ele toca a prótese no chão, que ele toca essa peça no chão, o que acontece? A velocidade de deslocamento, o peso do corpo do atleta começa a comprimir essa peça, começa a envergar essa peça. E à medida que ela vai envergando, ela vai acumulando uma energia elástica. A exemplo de um arco e flecha, por exemplo. Quando o arco e flecha, quando ele é puxado, o arco é puxado para trás, o arco se dobra, acumulando uma quantidade de energia. Quanto mais foi esticada, foi mais puxada essa flecha para trás, mais o arco se enverga, mais energia elástica ele acumula. O mesmo acontece com a prótese. Então, à medida que ele pressiona a prótese no chão, essa prótese começa a flexionar, é um material de fibra de carbono, ele começa a acumular uma energia elástica e à medida que o centro de gravidade dele passa por cima da prótese, o peso diminui, a velocidade diminui, o peso do atleta diminui sobre essa prótese e ela faz um movimento contrário. Então ela começa a se estender, fazendo um movimento de elástico, empurrando o atleta para frente. Então basicamente é esse o movimento, é esse o segredo que confere a esse equipamento substituir a panturrilha, a musculatura normal de um atleta não amputado. E por que eu trouxe essa imagem para ilustrar
né, para fazer essa brincadeira aqui, esse desafio, né, essa pergunta sobre como que se você pode correr ou não sem panturrilha. Por quê? Porque o mesmo mecanismo que é utilizado, né, nessa prótese, ele deve ser utilizado, esse mesmo princípio deve ser utilizado quando a gente está correndo na nossa musculatura, na nossa perna íntegra. Por quê? Porque a panturrilha também tem que ser utilizada, né, usando esse princípio do elástico, da elasticidade muscular. Cada fibra muscular ela é revestida de um tecido conjuntivo e esse tecido conjuntivo tem uma elasticidade. Então, cada fibra é como se fossem vários elásticos ali, né, um grudado no outro, um junto do outro. E essa elasticidade muscular é que vai conferir a capacidade do atleta de correr, tendo um desgaste energético muito menor, né, gastando muito menos energia. Então, se a gente conseguir utilizar esse componente elástico de cada fibra muscular, a gente realmente vai conseguir ter um rendimento muito melhor, além de se evitar, né, lesão e um gasto energético excessivo. O exemplo disso é que a gente pode ver que os atletas, por exemplo, os quenianos, atletas de ponta de resistência, né, atletas de longa distância, você pode observar que a massa muscular dele é mínima, né? Mas o componente elástico dessa musculatura é um componente muito desenvolvido, eles têm uma boa flexibilidade. Quanto melhor a flexibilidade, maior a amplitude de movimento, mais esse elástico é estendido, acumula mais energia e retorna essa energia para o movimento, né? Então, não há necessidade de se ter uma massa muscular muito grande, até porque essa massa muscular vai gerar peso, né, uma sobrecarga maior para ser transportada a cada passada. Então, o que a gente precisa é exatamente otimizar a utilização desse componente elástico da musculatura. E como é que a gente faz isso? Usando 3 componentes, atuando em 3 fontes, né, em 3 vertentes, que é a elasticidade, a amplitude de movimento, a força da fibra muscular, né, para que possa sustentar esse trabalho de amplitude, e também o trabalho técnico, né, utilizando a passada, fazendo o toque na hora de fazer a técnica de corrida da forma correta, ou seja, utilizando principalmente o antepé, porque à medida que a gente usa o calcanhar na hora de for fazer o contato no chão, você já não tem esse componente elástico, não consegue aproveitar essa elasticidade, sem falar com que você não aproveita o efeito de amortecimento que a panturrilha tem que ter durante a corrida, né? Então a gente vai ter que atuar nesses 3 pontos, no trabalho da melhoria da amplitude, para que você tenha uma elasticidade maior dessa fibra, né? O trabalho de fortalecimento, para que você possa ter um amortecimento eficiente, e o trabalho técnico também. Então, nos próximos vídeos eu vou esclarecer exatamente como a gente consegue desenvolver essas 3 qualidades, e elas juntas podem otimizar o trabalho de corrida, pode fazer você correr muito melhor, evitando lesão e tendo uma eficiência muito maior, um rendimento muito maior. Então, fique ligado, acompanhe nos próximos vídeos que eu vou esclarecer ponto por ponto como que você pode, né, trabalhando esses 3 fatores, como que você pode melhorar a sua corrida, tá? Então, até a próxima, um abraço.